Um estudo elaborado pelo doutor em matemática e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Álvaro Krieger Ramos, sugere que o auge de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul pode já ter passado, e uma lenta e gradual queda será observada nos próximos meses. Ele pesquisa o avanço da doença desde o começo da pandemia. A boa notícia do estudo que eu trago, na verdade, ela é a seguinte: o sistema de saúde do Rio Grande do Sul não vai ter uma sobrecarga maior do que já tem. Isso daí vai nos dar a segurança de que a nossa taxa de letalidade nunca vai passar dos 3%. Isso indica que o nosso sistema de saúde conseguiu dar conta do recado, que ele não chegou a entrar em colapso. E esse é o objetivo final da gestão da doença, é salvar vidas, é conseguir dar o apoio adequado para aquelas pessoas que estão com a doença se recuperarem com a melhor chance de sobrevivência e de qualidade de vida. O que te leva a afirmar isso com tanta certeza? O sistema, ele deu conta do recado por causa da taxa de letalidade. A gente consegue observar que os hospitais, embora eles estivessem sobrecarregados, como se pode remanejar pacientes de um hospital para outro, a gente conseguiu que todos os casos mais graves fossem atendidos. Pelo menos é o que os números estão nos contando. E a taxa de letalidade não ter subido de 3%. A gente sabe que a região que mais teve problemas com as hospitalizações foi a de Porto Alegre, a região metropolitana. E aqui a gente ficou com aquela taxa de 90%, 92% de lotação das UTIs por semanas a fio e com o coração na mão, apertado, pensando, mas se crescer um pouquinho, dá uma sobrecarga e aí não tem mais o que fazer, a gente vai parar de atender os pacientes graves. Mas acompanhando de perto essa situação, a gente viu que realmente não chegou a passar dos 90% de lotação, 94% acho que foi o auge de lotação, e a taxa de letalidade se manteve estável. Com a taxa estável, isso é o melhor indicativo que a gente conseguiu dar o suporte para esses pacientes, porque todos os lugares onde o sistema de saúde colapsou, a taxa de letalidade ela chegou a disparar e passar muito dos 3%. No trabalho, que está publicado em seu canal no YouTube, o professor projeta 3 cenários: pessimista, intermediário e otimista, levando em consideração diferentes graus de cuidados da população e auges de contaminação em períodos distintos. Existem dados que são medidos, mensuráveis: o índice de isolamento social, a quantidade de casos, o índice de subnotificação, todos esses dados são mensuráveis. Agora, tem outros dados que não são tão fáceis da gente obter. Por exemplo, e principalmente, a taxa de contaminação. A taxa de contaminação, a gente não consegue prever quanto que vai ser essa taxa de contaminação. Então, o que a gente acontece? O que a gente faz? A gente observa a taxa de contaminação anterior. Até agora, a taxa de contaminação do estado, ela variou entre 2, 3, em geral fica entre 2 e 3. Então, o cenário mais otimista vai dizer a taxa de contaminação vai ficar na faixa de 2. E aí, o que aconteceria se a taxa de contaminação ficasse em alfa? Alfa é a taxa de contaminação, ficasse em alfa igual a 2. E aí a gente vê um decrescimento mais ou menos rápido da doença. O que é o cenário intermediário? É a taxa de contaminação ficar em 2,2. Então, um pouquinho maior, mas já faz uma diferença. Claro, tem o cenário pessimista, que infelizmente é uma possibilidade, de o alfa voltar para patamares que a gente via lá em agosto, final de julho, início de agosto, que é o alfa na faixa de 2,5. O professor ainda falou sobre a chance de um novo pico de infecções por coronavírus no Rio Grande do Sul. Possibilidade existe. A possibilidade existe, mas só que eu acho que ela é menor. Por quê? Aqui a gente tratou da doença de uma maneira distinta do que nesses outros países. Nesses outros países foi feito
foram tomadas medidas de isolamento social mais severas, mais fortes, teve uma adesão maior da população, inclusive porque lá a população tem um pouco mais de condições financeiras de ficar isolada mesmo. Aqui a gente sabe que infelizmente não é o caso. Então, no nosso contexto, muitas pessoas se infectaram, mais do que proporcionalmente nesses países. Então, mesmo com alguma abertura que haja daqui para frente, embora exista a possibilidade de voltar a crescer, a gente já tem uma quantidade maior de pessoas imunes, mesmo sem a vacina. E talvez essas pessoas sejam o suficiente para a gente não ver uma segunda onda. Inclusive, aqui, o nosso crescimento ele foi muito longo. A gente ficou, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, a gente está mais ou menos 2 meses num período de uma estabilidade elevada. Os casos flutuam, mas só que a gente sempre tem, na média, de 2.000 a 2.500 casos por dia. Ou seja, a gente foi crescendo muito pouco e por muito tempo. Não é o mesmo tipo de curva da Europa, que cresce rápido e depois decresceu rápido. Então, quando decresceu rápido também, significa que ainda tem muitas pessoas sem imunidade para quando voltarem a circular, se contaminarem e ter um novo crescimento. Então, é uma possibilidade que tenha a chamada segunda onda também no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas eu acho que é uma possibilidade menos provável.